Eu preparei um material bem introdutório, mas espero que ajude vocês. Então, basicamente, o que eu estou fazendo é uma navegação pelas telas do que é o que a gente chama de e-aula, né? Tentando mostrar para vocês bem passo a passo mesmo. Ok, essa primeira janela aqui que vocês estão vendo, que é o slide 1, é a primeira janela que abre quando a gente entra no e-aula. E aí ela tem aqui à esquerda, painel, página inicial, e tem a possibilidade de a gente fazer algumas configurações. Eu estou fazendo um círculo aqui para mostrar para vocês esse ponto à esquerda em cima. Esse lugar aí, se vocês clicarem nele, o que ele vai fazer é justamente aumentar a área do trabalho para ela ficar desse tamanho aqui, tá? No slide 2. Então a gente já ganha um baita de um espaço para poder trabalhar, e a qualquer momento que vocês precisarem daquele conteúdo, é só clicar ali de novo, que ele volta para aqueles comandos que a gente tem aqui no slide 1. Tá? Mas a princípio a gente consegue trabalhar bem com ele mais reduzido mesmo. Uma coisa que é importante, se vocês entrarem nesse ambiente, às vezes vocês vão configurar a disciplina para data de começo, data de fim, e aí tu coloca lá para o dia 22, e aí de repente tu vai ver a disciplina some dessa parte aqui, ó. Que às vezes tem, por exemplo, eu tenho 3 disciplinas que eu estou trabalhando e aqui só estão aparecendo 2, porque uma delas eu já comecei a configurar. Caso vocês não encontrem as disciplinas de vocês por aqui, por algum motivo, ali em cima, em meus cursos, se vocês clicarem ali, aparece todas as disciplinas que vocês estão trabalhando, inclusive as que podem estar ocultas, tá? Então é um caminho mais certo ainda para vocês poderem ir ali sem problema. Depois que a gente entrou numa disciplina específica, aqui eu estou colocando tópicos especiais 3, que é uma disciplina que a gente está configurando do curso de cinema. Eu fiz esse banner aqui para a gente colocar no curso, enfim, a gente tem um monte de recursos que a gente pode fazer. Mas para não complicar muito, uma coisa que é importante é, toda vez que vocês entrarem, vocês vão ver aqui à direita em cima, esse ícone, e ele traz essas opções aqui. Dentre essas opções que apresenta, como editar configuração, ativar edição, conclusão de curso, enfim, uma das primeiras que a gente precisa fazer é a editar configurações, que isso vai nos dar um aspecto geral de como o nosso curso vai funcionar, a nossa disciplina vai funcionar. Então, quando a gente entra, clica nesse ícone, aparecem essas opções, a gente clica em editar configurações. Quando a gente editar configurações, a gente vai para esse próximo slide, e aí vai aparecer, como vocês podem ver aqui, ó, é um sub-item em cima, tá? Tem tópicos especiais, / editar configurações, que foi onde a gente marcou ali agora. Esse editar configurações aparecem todas essas opções aqui para a gente poder trabalhar a configuração específica do nosso curso. Eu vou falar de 2 que eu acho muito importantes. Dentro disso aqui, dentro das opções, vocês vão sempre encontrar também, ó, quase sempre, tem muitas janelas, vocês vão ver à direita, aqui em cima, um comando chamado expandir tudo. Se vocês apertarem esse botão aqui, expandir tudo, ele abre todas essas opções em todos os sub-itens que elas têm. Tá? Então é importante para vocês, por exemplo, aqui eu posso, por exemplo, só no item geral, por exemplo, aqui à esquerda, eu posso apertar nele, ali naquele outro botãozinho que tem ali, ele vai abrir as opções do geral. Porém, se eu colocar expandir tudo, ele vai mostrar todas as opções que tem aí. Outra coisa é o seguinte, tudo o que for feito quando vocês estiverem fazendo edição, nunca se esqueçam de olhar na parte de baixo, o salvar e mostrar, ou salvar e retornar, ou salvar. Tem vários tipos de salvar, sempre salva, porque se vocês saírem dessa janela sem salvar, voltarem para os tópicos especiais ali, por exemplo, para disciplina, vocês perdem essas configurações, certo? Então, muito importante salvar, né? Vou passar adiante, então, para a gente ver agora essa configuração aqui, que é a geral. Dentro dessa configuração, em editar configurações de cursos, naquela janela geral lá que a gente falou, eu apertei nesse íconezinho aqui e ele abre esse monte de possibilidades aqui, ó. Então, há aqui o nome do curso, o nome breve do curso, que o pessoal colocou mesmo, enfim, isso já veio meio pré-configurado. Porém, a data de início do curso aqui,
Se vocês configurarem ali para, por exemplo, 22 de junho, né, que é o que vai acontecer, o que vocês vão ver é que quando tu salvar esse curso, acontece dele sumir daquele primeiro slide lá que eu mostrei para vocês, e daí vocês precisarem procurá-la em outro lugar. Porque como ela não iniciou ainda, né? Tudo bem, mas é importante a gente ter essas datas para a gente saber mensurar o curso e poder organizar, se for do modo semanal, as datas corretamente, tá? Eu vou mostrar esse modo semanal na sequência aqui. O legal é que no momento que você fizer isso, ele já pode deixar habilitado aqui. Normalmente, se calcular a data de conclusão a partir do número de sessões, ele funciona, tá? Porque você coloca lá a primeira data e depois ele já organiza todas as sub-áreas sem problema nenhum, né? Então, assim, ó, apaguei tudo para dizer uma outra coisa que é muito importante dentro dessa e-aula, que é essa versão do Moodle, que é, vocês vão ter muitos materiais com esse ponto de interrogação aqui, ó, tá? Isso quer dizer o seguinte, que quando vocês clicarem em cima disso, ele aparece uma breve descrição do que isso faz. Então é importante a gente se dar conta disso para poder entender o que está acontecendo com cada item, certo? Muito importante mesmo. Eu não salvei uma tela disso, mas vocês, na hora que vocês apertarem ali dentro de qualquer item, ele é meio autoexplicativo, assim, tá? Então, essa é a configuração do curso geral, no sentido aqui, principalmente para ver essa questão da data de início do curso, para vocês conferirem se vai ficar tudo de acordo com os planos de ensino, tá? Eu vou para o outro campo que eu acho bastante importante de vocês definirem, que é o formato de curso. Aqui, ó. O formato de curso, eu salvei aqui as possibilidades que existem. Vocês podem ver que aqui há o ponto de interrogação. Se vocês clicarem em cima disso, ele vai aparecer uma explicação de cada um. Para essa disciplina, a gente escolheu esse formato semanal. E ele vai ter todas as semanas. Então, a gente configurou, são 15 semanas, são 12 semanas, são 10 semanas. Tá? Quando vocês configurarem isso, vocês vão ver que ele vai aparecer o total já configurado ali para vocês poderem editar, então, semana a semana. Pode se organizar também ou no formato de tópicos ou no formato semanal. São os dois formatos que são mais utilizados. Conforme vocês configurarem aqui, não esquecendo nunca de salvar, né, o que vocês fizeram, que eu ainda fiz questão de mostrar aqui, ó, salvar e mostrar. Então a gente pode ir adiante, vocês vão ter uma configuração mais geral do curso. Semanal, ela vai ficar desse jeito depois, ó. Tem uma semana aqui, outra semana aqui. Ele já configura conforme a gente pediu o formato para ele. Se fossem tópicos, aqui no lugar de 22 de junho a 28 de junho, teria, por exemplo, tópico 1, tópico 2, 3. Quando a gente, então, entra de novo, salvou, e ele vai voltar para essa tela, e a gente pode voltar nessa parte aqui, que seria de configuração de modo geral, né? E aí, o que a gente vai escolher, já que a disciplina está configurada ali como modo semanal e tudo mais, agora a gente tem como trabalhar o conteúdo que vai nisso. Então, a gente passa para essa segunda opção aqui, que é ativar edição. Tá? Então, editar configurações é de modo geral para o que a gente quer a respeito do curso. Ativar edição vai nos dar uma possibilidade de trabalhar item por item. Por exemplo, semana 1, semana 2, ou tópico 1, tópico 2. E ainda assim, as outras coisas todas que aparecem aqui como possibilidade de edição. Então, nesse momento, depois que a gente já configurou tudo, a gente vem para ativar a edição. O que nos leva para um tipo de janela que vai nos dar 3 tipos de ferramentas para trabalhar, que vocês talvez tenham visto mais ou menos os nomes delas por ali, que elas aparecem. Eu vou falar de cada um deles e depois voltar. Os blocos, que são informações, que são colunas que a gente pode agregar à página, tá? Por exemplo, ali, ó, um calendário, feed de um site, né? Que é um site de notícias que a gente queira ter um link ali dentro para as pessoas poderem ver cada vez que ele entrar no ambiente, ele vê as notícias atualizadas de um site, coisas do gênero. E vocês têm muitas opções de bloco. Porém, os blocos, eu fiz questão de separar eles ali
porque eles não são obrigatoriamente um conteúdo das aulas. Ele é uma ornamentação, ele é um complemento, tá? Ele é útil, porém ele ainda não é o conteúdo das disciplinas aula por aula, por exemplo. Quando a gente clicar nesse adicionar um bloco aqui, ó, a gente tem esse monte de opção de coisa aqui que a gente pode colocar. A gente pode colocar, por exemplo, quantas pessoas online tem. São notícias mesmo, né? Quando a gente desativar a edição e ainda usar isso aqui, ó, né, que é para poder maximizar a nossa área de trabalho, a disciplina vai ocupar toda essa extensão da tela. Se nós tivermos blocos, um pedaço disso vai ser utilizado para exibir esses blocos. É uma questão de gosto mesmo, mas eu acredito que fica um pouco mais poluído, assim. Se não tiver necessidade de utilizar, eu acho mais interessante que não se use. Como eu estava dizendo, então, blocos a gente vai ter um monte de opção, né? Vim para cá só para a gente falar um pouquinho deles e volto em seguida. Porém, tudo isso que a gente vai ter nos blocos não constitui conteúdo dentro da disciplina obrigatoriamente. Ele está no ambiente da disciplina, mas não dentro de cada data ou conteúdo ou tópico, enfim, como vocês quiserem chamar. Fora isso, é o seguinte, quando a gente configurou lá, por exemplo, semanal ou tópico, a gente vai ter, antes dessa semana, a gente sempre vai ter isso aqui que é um painel geral, ó. Tá? Aqui é um esse print screen aqui é de uma janela com edição, tá? Com a edição ativada, porque senão a gente não conseguiria fazer isso aqui, ó. Tá? Então, assim, ó, essa parte aqui, que é um cabeçalho grande, por assim dizer, ela já vem configurada no sentido de que ela não é a semana 1. O pessoal costuma, às vezes, chamar de semana 0, tá? Que é onde a gente pode configurar algumas informações de modo mais geral para os alunos, como uma descrição do que é a disciplina. É possível configurar e colocar esse tipo de coisa. Anexar conteúdos aqui, por exemplo, eu quero o plano da disciplina, o cronograma. Por outro lado, ele já vem também aqui com a possibilidade mural de atividades, ou ter um painel aqui com dúvidas que o aluno possa colocar. Então, esse aqui é um conteúdo permanente. Ele é configurável, porém ele é permanente. Então, dá para configurar com muito material aqui, ou ser um pouco mais específico, né? Também, que não é problema nenhum. Tá? Então, esse material aqui, ó, onde tem o lápis aqui, por exemplo, no momento que você clicar em cima, ele abre uma janela para você poder mudar, por exemplo, o nome dessa seção. Se clicar em editar, ele vem e aparece para você editar essa seção. Então, você pode acrescentar conteúdos aí, como eu falei, né? Foto, vídeo, enfim. Todos os recursos que o EAULA oferece, né? Que é o Moodle, você pode fazer a configuração. Só que a ideia, sempre que se recomenda, é que como é um ambiente virtual de aprendizagem e as pessoas não estão muito acostumadas a estar aqui, né? É importante que a gente tente ser o mais objetivo possível, específico, sem carregar demais, para não confundir demais as pessoas. Isso me faz configurar blocos aqui, tá? Me faz poder configurar essa grande área aqui, que é permanente. E aí, depois, o que eu tenho de possibilidade de configuração é trabalhar com os recursos e as atividades. E esses, sim, são materiais que a gente, acrescentando isso a cada uma das sessões que a gente criou, seja em formato de tópicos, seja em formato de dias, né, de semanas, a gente vai ter esses dois grandes tipos, que são os recursos e as atividades. Os recursos são materiais que vocês vão utilizar e eles vêm dividido ali dentro, depois vocês vão ver as opções. Os recursos são opções que trazem um tipo de atividade que dá para ser chamada de estática, ou seja, o aluno não precisa interagir com ela no sentido de eu tenho que responder a algo para poder conseguir alguma outra coisa. Não, a gente vai colocar, por exemplo, um livro para o aluno baixar, vai colocar um vídeo para ele assistir, né? Então, esses recursos, eles são chamados de estáticos. Essas ferramentas são chamadas de recursos e elas se caracterizam por ter uma natureza mais estática.
Já as atividades são conteúdos que a gente trabalha ali nas ferramentas, dentro de cada semana, que elas vêm para trabalhar materiais de forma dinâmica, elas objetivam a interação do aluno, ou ele responde a algo, ele resolve algo, ele precisa interagir com aquilo, tá? Então essas são as grandes diferenças entre as ferramentas. Eu vou agora poder, dentro de cada semana, tá? Eu tenho a possibilidade de editar o nome dessa semana, por exemplo, aqui eu tenho a primeira semana, ó. Quando eu aperto em editar ali, me dá a possibilidade de editar a semana e esconder a semana ou até excluir a semana. Esconder a semana quer dizer que eu vejo, mas que o aluno, enquanto não chegar naquela semana, ele não vai poder ter acesso. Então, a janela inicial do curso fica um pouco mais limpa. Se eu não esconder, não é um problema. A única diferença é que o aluno tem acesso a todo o planejamento do curso o tempo todo. Não é um problema isso. Então, é uma questão de opção. Vocês podem ver que tem, ó, em todas as semanas nós temos exatamente a mesma ideia aqui, ó. Editar e depois adicionar atividade ou recurso, que é o que a gente estava falando agora. Para editar a semana lá, ó, ela vem com o nome. Vou voltar aqui só para vocês verem exatamente onde eu estou. Eu estou mexendo nisso aqui, ó. Quando eu cliquei nisso, eu vou adiante e me aparece essa janela. Então eu posso personalizar aqui e colocar outro nome aqui. E aqui eu vou ter um monte de coisa que eu posso acrescentar naquela edição ali. Mas assim, quando a gente abre, no começo, ele vem com essa setinha aqui, ó. A gente abre mais opções aqui embaixo, ó. Dentro dessas opções, a gente tem aqui colocar uma imagem, colocar um vídeo, gravar um áudio, gravar um vídeo, né? A gente pode gravar nessa semana ali, por exemplo, vou gravar um vídeo de boas-vindas para os meus alunos, pode fazer isso. É altamente editável, tamanho de fonte, tipo de fonte, né? Justificar aqui, ó, os tipos de formatação, né? Tudo isso é possível de editar para que a gente coloque vários conteúdos aqui, que depois a gente vai salvar as mudanças e vai ficar acrescentado na janela. Quando a gente vai na semana, ó, isso aqui eu reduzi para ficar aparecendo uma semana aqui, tá? Peguei essa semana aqui, ó. Então, nessa semana, quando eu vou em adicionar uma atividade ou recurso, atividade ou recurso é exatamente o que a gente falou agora há pouco. Vocês vão ver que vai aparecer uma janela desse jeito aqui para vocês, ó. E aí aqui temos muitas atividades, e se vocês pegarem isso aqui, essa barra de rolagem, jogar para baixo, vocês vão ver que tem os recursos ali também, que são algumas das ferramentas que a gente pode trabalhar, né? Então a gente precisa planejar o uso da ferramenta para saber como que a gente vai aplicar isso, né? Ó, tem os recursos aqui e tem as atividades. Só dupliquei a janela para mostrar o seguinte: em cada um desses materiais, quando eu faço a opção aqui, ó, eu cliquei nele, mas eu ainda não mandei adicionar, eu só cliquei nele. Quando eu cliquei nele, aparece uma explicação inteira dizendo do que é essa ferramenta, de como que ela funciona. Tem aqui uma barra de rolagem que vocês podem ir, é uma explicação bastante completa. Em alguns casos, vocês vão ver que ainda existe, por exemplo, isso aqui, ó, mais ajuda, tá? Que daí ele abre mais conteúdo ainda a respeito para a gente entender como funciona. As mais comuns ali são arquivo, livro, página, né? Quer colocar um vídeo da internet. E tudo isso, conforme vocês forem escolhendo aqui entre recursos e atividades, quando vocês mandarem adicionar esse material, vai aparecer novas janelas para vocês configurarem essa atividade. Similar a isso aqui, que vai ter todos esses recursos. Então, por exemplo, eu posso utilizar numa mesma semana, estou exagerando, 10 recursos e 10 atividades numa semana só. Posso? Claro, vai sobrecarregar o aluno, vai ficar pesado, mas eu posso, em cada uma delas, fazer essas configurações de modo independente. Eu vou ter todas essas possibilidades de configuração para deixar o recurso pronto e disponível para o aluno.